Bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e estamos no projeto Aulas. Hoje é a 18ª aula do livro do curso O que é o Espiritismo. Nós temos a parte A e a parte B. A parte A é Espiritismo e Sexualidade. Para fazer esta aula, nós trouxemos a expositora Rosânia Della Bruna. E a parte B é Não Julgue, Compreenda. Para esta aula, nós trouxemos a expositora Márcia Prazinos. Então agora nós vamos receber com muito carinho a expositora que vai fazer a parte B dessa 18ª aula. O tema é Não Julgue, Compreenda. Vamos receber com muito carinho a Márcia Ribeiro Prazinos. Internautas, alunos deste curso, o que é o Espiritismo, nós vamos dar continuidade na segunda parte da nossa aula de hoje, a parte B da aula 18ª, Não Julgue, Compreenda. Sabiamente, Kardec coloca o que nós iremos estudar hoje dentro da lei de justiça, amor e caridade. É uma única lei, colocada lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11. Então, nós vamos desenvolver a nossa aula trazendo, em primeiro lugar, os objetivos. Nós temos como objetivo nesta aula citar as principais características da lei divina, que nos ensina a não julgar e a amar o nosso próximo, esclarecer a importância da mensagem cristã para o entendimento e vivência desta lei divina. O conceito de lei. Lei é uma norma, um princípio, uma regra, uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Mas a nossa doutrina também nos traz uma definição através do espírito de Irmã Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que diz que a lei, ela é a diretriz ou a norma estabelecida no seio de uma comunidade constituída intrinsecamente, então ali se configura a lei. Quando Jesus veio a residir conosco na Terra, já existia uma regra áurea, porque nós sabemos que ao longo das nossas evoluções, nós fomos recebendo as orientações através dos profetas, através dos mensageiros. A primeira revelação nós recebemos de Moisés, mas já existia uma lei áurea, que é considerada a lei de ouro. E o Chico Xavier, no Caminho, Verdade e Vida, num livro psicografado e ditado pelo Espírito Emmanuel, ele nos esclarece de uma forma belíssima o que significa essa regra. Incontestavelmente, fala Emmanuel, muitos séculos antes do Cristo, já existia essa regra áurea, trazida pelos embaixadores da sua sabedoria e da misericórdia do Cristo. Então, nesta regra, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da generosidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, procederam como instrumento inspirado pelos planos mais altos da vida. Nós nunca ficamos aqui desamparados. Sempre tivemos o auxílio da espiritualidade nos guiando e nos orientando na nossa evolução. E com o Mestre Jesus, essa regra áurea é a novidade divina para Jesus, que nos ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude do trabalho, da abnegação e do amor. Ele veio revelar aos olhos da humanidade inteira a aplicação do amor, de não julgar, de compreender,
os escolhidos de Jesus eram sempre aqueles necessitados, aqueles que realmente tinham a necessidade desta compreensão. Os povos gregos diziam sobre essa lei áurea: não faça ao próximo o que você não deseja receber dele. Já os egípcios utilizavam a mensagem seguinte: deixa passar aquele que fez aos outros aquilo que você desejava para si. Mas os hebreus, eles doutrinavam e diziam: o que você não quer para vós, não desejeis para o seu próximo. Os romanos, eles insistiam e diziam assim: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então veja que nenhuma dessas regras que era utilizada antes de Jesus se aproximava ainda dos judeus um pouco. Fica bem parecido com o que Jesus vai nos trazer. Mas, quando Jesus chega à Terra, nós vamos pegar um exemplo aqui na nossa aula. Ele está, Jesus, entre os seus apóstolos, entre os seus adversários, porque ele era bastante combatido, porque estava trazendo uma nova modalidade, um novo paradigma de convivência no mundo e na sociedade. Então é colocado na frente de Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E ela estava totalmente ultrajada, e eles a colocam na frente de Jesus, e Jesus, com aquela sabedoria e amorosidade, ele até abaixa os olhos, porque com certeza se condoeu daquela situação. Então, para testar Jesus, eles dizem assim: mestre, esta mulher foi pega em adultério, e diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada, deve ser lapidada. O que o senhor acha? Na verdade, era uma pergunta que causaria grandes problemas se Jesus a condenasse, porque ele estaria renegando tudo que ele pregava sobre o amor. Jesus abaixa os olhos e conta-nos no Evangelho que ele se abaixou e escrevia na areia. Um pouco em silêncio, dando tempo para que aqueles julgadores refletissem sobre o ato que eles estavam tentando realizar. Aí, Jesus não respondia e eles inquiriram novamente: e aí, mestre, o que o senhor resolveu? Esta mulher deve ser apedrejada. Então Jesus levanta-se, olha para todos eles e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Veja a inteligência que Jesus utilizou para passar essa mensagem para nós. Porque foi naquela época, mas a mensagem chega aos nossos corações hoje. Aqueles que estavam julgando aquela mulher, em primeiro lugar, trouxeram apenas a adúltera. Onde está o adúltero? Para adulterar precisa pelo menos 2 ou 3 pessoas. E Jesus então devolve a eles o julgamento. Já que eles trazem a proposta de julgar, Jesus, quando diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, coloca a responsabilidade sobre eles. E João, o evangelista, que é um poeta, e que geralmente no seu evangelho tem palavras que têm 4, 5 significados, ele coloca assim: os mais velhos foram os primeiros que se retiraram, e todos se retiraram. Então Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Onde estão aqueles que estavam te condenando? Ela disse: ninguém, Senhor, todos se foram. Esta é uma lição também que Jesus nos dá. Quando ele faz a pergunta, deixa claro para nós que as nossas ações, elas causam reações.
E se essa mulher tinha adversários, é porque houve uma ação que provocou essa reação. Mas Jesus passa ainda mais uma outra lição e diz para ela: mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ora, o que é o pecado? O que é, na verdade, né? Qual de nós pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Porque nós não temos o conhecimento do que se passa no íntimo do outro. Mas nós temos que entender o pecado. Pecado é a transgressão aos mandamentos de Deus. Pecado são os vícios. E João, o evangelista, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é um ato infeliz o pecado, contrário à lei divina. E dentro da doutrina nós não utilizamos esta nomenclatura, mas é importante esclarecer o que Jesus coloca para nós. E nós temos os filósofos. Pitágoras, por exemplo, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, do ponto de vista filosófico e científico. E que ao analisar o comportamento alheio, ele recomenda que primeiro nós temos que ter cautela, bom senso, prudência. Como ensina Jesus, ele não ensina como Jesus ensinou. Mas ele, já como um grande filósofo, já nos dá diretrizes, isso muitos séculos antes de Jesus. E Jesus, no seu alerta, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, fala-nos sobre a responsabilidade de julgar o nosso próximo. Não julgueis, ele diz no Sermão da Montanha, porque como você julgar, você será julgado. Com o juízo com que você julgar, sereis julgados, e com a medida com que você tiver medido, vos hão de medir a vós. Em Mateus, no capítulo 7, ele nos traz isso. E Fênelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo, ele faz uma definição belíssima sobre esta lei do amor, que é a lei que nos leva a compreender e não a julgar. Ele diz assim: os efeitos do amor é a justiça e a caridade, o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Se nós quisermos ser felizes, saudáveis, harmônicos, nós temos que aplicar a lei do amor. E ele ainda continua: os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. E qual é o princípio? É amar, é respeitar. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Então, nós percebemos que a orientação segura para a necessária mudança, capaz de elevar a nossa humanidade a níveis evolutivos sólidos e definitivos, é a lei do amor. A lei do amor é a lei divina, é a lei natural. E nós ficamos sabendo destas verdades melhor explicadas através da doutrina espírita. Kardec, como o bom senso reencarnado, ele fala das características desta lei que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Na questão 618, ele vai fazer a seguinte pergunta: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Porque nós sabemos que não é somente no planeta Terra que temos vida. Todos os planetas são habitados.
Olha o que a espiritualidade responde. A razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Então, a nossa Terra, o nosso planeta Terra, tem como lei e como palavra de ordem servir. Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então nós sabemos que aqui na Terra, nós temos como obrigação, na nossa evolução, este comportamento que deve ser utilizado nas nossas vidas se quisermos ser felizes. Na segunda parte de um livro que peguei de justiça, diz assim: você gosta de ser julgado? Se você não gosta de ser julgado, não julgue ninguém, nem mesmo em pensamento. E o Espírito Emmanuel dá a seguinte explicação sobre isso. Há necessidade da benevolência nos julgamentos, quando se trata de um assunto do coração, em que ainda nós somos extremamente deficientes. Nós não podemos julgar o coração do outro. E o notável mentor ainda continua: se alguém vos parece cair sobre enganos do sentimento, silencia e espera. Se vos afigura cair na delinquência por desvarios do coração, espera, silencia. Então veja que os espíritos iluminados nos orientam para que nós sejamos dóceis, sejamos compreensivos. E ele ainda continua: sobretudo, vamos nos compadecer uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda no amanhã. Nós não sabemos. Nós temos uma vida única. Como espíritos, nós somos imortais depois de criados. Hoje, nós estamos vivenciando esta reencarnação, mas nós temos ainda quantos futuros e quantas oportunidades, às vezes, de não realizar o que se espera de nós, a espiritualidade. E o Emmanuel continua ainda dizendo: calai os vossos possíveis libelos ante a suposta culpa alheia, porque nenhum de nós é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um na irreflexão e no desequilíbrio dos outros. Aquele que ainda não sabe discernir, que ainda não tem a condição de realmente perceber o que é o melhor para ele e vivenciar a lei divina, ele não deve ser julgado por nós, principalmente quem já tem mais conhecimento. E Jesus nos aponta sempre para a necessidade da humildade, da paciência, do perdão, da compreensão, da benevolência, da indulgência. Porque ele, o Cristo, entre nós, tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problema que pudesse surgir, derivados das nossas relações humanas, que sintetiza num pensamento profundo. Quando ele sintetiza a forma como nós devemos agir, ele nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na sua última ceia, na ceia do cenáculo, quando ele se despede praticamente de todos nós e se despede dos seus apóstolos, ele fala: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros. Então o mestre fala do amor incondicional. Ele fala do amor sublime, irrestrito, irrevogável. Aquele que deveria estender-se aos nossos parentes difíceis,
àquele companheiro rebelde, aquele ofensor que muitas vezes até pode nos fazer chorar, ao adversário, ao inimigo. Porque se nós não temos ainda a sabedoria da paciência, da compreensão, do perdão, será que Deus vai nos aquinhoar com uma bênção e vai dizer, bom, a partir do dia de hoje você será bondoso, você será compreensivo, você compreenderá o teu irmão? Será? Ou ele vai colocar ao nosso lado, andando ombro a ombro conosco, o parente difícil, o companheiro rebelde, porque ele vai nos dar a oportunidade de desenvolvermos essa potência que está na nossa alma. Deus nos trabalha, Ele nos auxilia e Ele quer que façamos aquilo que compete a nós fazermos. Nos ampara sempre. Nada pode substituir este sentimento, nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, se não for um amor incondicional. Então, existe uma definição de amor, por exemplo, o amor eros é um amor romântico, um amor erótico. O amor filia é o amor da amizade, é o amor fraternal, usado na ética de Nicômaco, de Aristóteles. O ágape é o amor que Jesus trouxe para nós. O amor isento de conotação qualquer, sem segunda intenção, sem malícia, sem interesse pessoal. É aquele amor incondicional, aquele amor de entrega total. E o Kardec vai dizer assim, em tudo nós devemos nos inspirar em Jesus. Pergunta a espiritualidade, qual o tipo mais perfeito que nós devemos utilizar como modelo para a nossa vida? E a resposta é Jesus. E Kardec completa, ele é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar à humanidade da Terra. Então, nós temos um modelo, nós temos um irmão maior, que é o nosso guia, aquele que já percorreu o caminho, já sabe para onde nos levar. Paulo, na carta aos Romanos, mostra bem a irreverência que existe em nós, porque ele diz assim, lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e assim o que detesto. Outros tradutores dizem assim, Paulo fala, Senhor, por que faço aquilo que eu não quero e o que eu devo, isso eu não faço? Já repararam que muitas vezes nós tomamos atitudes que depois nos arrependemos, porque nós temos uma lei gravada no nosso íntimo, e esta lei faz um sininho bater quando nós fugimos dela, né? Então, na questão 621, está escrito assim, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Aí o Kardec volta à espiritualidade e diz, bom, então já que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade lhe é dela lhe ser revelada? E a resposta é a seguinte, é que ele a esquecera e desprezara, e Deus quis então que lhe fosse lembrada. Então nós sempre estamos sendo lembrados desta lei divina que está gravada em nós por Jesus. E feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, que ébrios de esperança desceram aos circos. Então,
tudo devemos para agir, para compreender, para perdoar e para não julgar. E aqui, meus queridos alunos e internautas, eu espero. Na nossa vida, muitas vezes, tem momentos que nós não vemos a hora que passe, que termine logo. E eu digo a vocês, espero que esses momentos das nossas aulas, e esta aula em especial, tenha sido um momento feliz. Na nossa vida, existem momentos que nós queremos que acabe logo. E existem momentos que nós gostaríamos que continuasse. Então, eu espero que esses momentos das nossas aulas sejam um momento agradável, que vocês queiram dar continuidade, continuando assim com a audiência e prestigiando as nossas aulas e aprendendo com a doutrina de Jesus e com muito amor. Um grande abraço a todos. Viram que aulas importantes que vocês assistiram? E nesse instante nós vamos passar a fixação do aprendizado para que todos aqueles que assistiram às aulas possam tirar suas dúvidas através dessas perguntas, procurando também mais conteúdo dentro da codificação. Parte B. Não julgue, compreenda. Primeira questão. Por que não devemos julgar os outros? Segunda. O que diz Emmanuel a respeito da compreensão dos sentimentos alheios? Terceira. Por que o amor cobre a multidão de pecados? Queridos telespectadores, assim nós vamos encerrando mais um programa, Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Até lá, um grande abraço.